Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para um ciclo de eventos, né, de palestras que a gente está organizando em conjunto com a ADUFO e com o Sinasef, né? E o tema de hoje, dessa live de hoje, que a gente organizou para vocês, é a respeito da reforma administrativa. A gente sabe que, para além de tudo que a gente está enfrentando em termos de pandemia, em termos de negacionismo, né, que a gente tem que enfrentar no dia a dia, ainda temos mais esse problema para lidar da reforma administrativa que está tramitando lá no Congresso. O que nós fizemos hoje? A gente se juntou a ADUFO, o Sinasef e o Sintet para promover um ciclo de debate sobre esse tema. Hoje nós contaremos com a presença do Hélio Rodrigues Júnior, ele é assessor técnico da bancada do PSOL lá no Congresso, ele está debruçado sobre o assunto, então vai poder nos ajudar em muito, vai entender melhor o que está acontecendo, em que pé que está essa tramitação lá dentro, né? E aí a gente espera que vocês participem, mandem suas dúvidas no chat, à medida do possível, a gente vai responder nessa live mesmo, aquilo que não for possível responder agora. O Hélio já se dispôs a nos dar uma resposta depois e a gente publica nos canais aí das 3 entidades, beleza? Eu quero dar uma boa noite a todos vocês, dar uma boa noite ao Sidney, ao João Rocha, ao Hélio, e aí eu abro aqui para o Sidney, para ele, né, falar em nome da ADUFO. Sidney. Obrigado, Robson. Eu perguntaria se vocês estão me ouvindo. Sim, estamos sim. Sempre tem essa dúvida aí com as tecnologias, né? E hoje, eu estava dizendo, nós acabamos de sair daqui de uma assembleia da ADUFO, Assembleia Geral, e a gente, quando chove, olha que coisa, né? Quem diria que a gente iria se preocupar? Quando chove, a gente não sabe se vai poder fazer os trabalhos, né? E mesmo assim, o governo federal e os patrões mandam a gente fazer ensino remoto, né? Com essa precariedade toda que está a nossa rede, a gente está fazendo aí esse arremedo de ensino que se chama ensino remoto. Mas eu gostaria também de agradecer muito ao convite do Sintet, do Sinasef, para que a gente pudesse fazer esses eventos em conjunto. Eu acho que realmente não tem outro caminho nesse momento de muitos ataques, principalmente as categorias de servidores e servidoras, né, públicos. Não tem outro jeito que não seja a gente se unir. A gente se unir como categoria dentro dos sindicatos, e esses dias teve aí um discurso de uma das lideranças do campo da esquerda, né, que ocorreu dentro de um sindicato, e a liderança falou exatamente da importância de recompor as forças sindicais para legitimar a democracia, né, que começaram a ser destruídas principalmente no governo Temer e continuam sendo atacadas. Então, eu acho que se a gente se une no sindicato é o primeiro passo, e se os sindicatos se unem, se fortalecem, como nós estamos tentando fazer nesse e em outros eventos, não tenho dúvida de que nós estamos trilhando pelo caminho certo. Queria agradecer também ao companheiro que se dispôs a vir aqui nos ensinar, porque nós estamos aqui confusos, né? Os ataques vêm muito rapidamente, vêm na surdina, né? E a gente fica atordoado, realmente, com tantos ataques, cada hora se fala uma coisa, não sei se isso, inclusive, já não é para confundir a gente. Registrar aqui o nosso apoio ao que o companheiro Robson, de forma muito elegante, não fez nenhum registro aqui, mas eu gostaria de registrar, Robson, o repúdio, que certamente é de outras direções sindicais, mas que foi agora, inclusive, confirmado pelos presentes na AG da ADUFO, ao que ocorreu hoje, de submetê-lo a um termo circunstanciado de ocorrência, quando você estava exercendo a sua legítima função, a sua árdua função de representante dos trabalhadores e trabalhadoras do Sintet UFO, né? E a polícia que criou um problema lá, que criou aglomeração e que gerou um problema para uma manifestação legítima em favor da vida, né? Então, sob o argumento de proteger a vida,
para não criar uma aglomeração de 20 e poucas pessoas, usando máscaras, etc., né? Se atacou pessoas que queriam exatamente a proteção no seu local de trabalho, etc. Então, a gente gostaria de repudiar isso aqui, aproveitar que nós temos audiência para isso e deixar já registrado que os presentes na AG da ADUFO se manifestaram também dessa forma. Já falei demais, quero demais aprender aqui hoje, porque bom professor é aquele que gosta sempre de aprender, né? Então, estou aqui muito disposto a ouvir, aprender e vamos lá. Muito obrigado mais uma vez a todos e a todas. Obrigado, Sidnei, pelo apoio. Foi um fato lamentável, realmente, mas felizmente estamos aí de novo. Eu acho que a luta não pode parar, a gente não pode se intimidar. E a gente tem que ser mais ou menos igual massa de pão mesmo. Quanto mais eles baterem, mais a gente crescer e vamos firme. Eu acho que a gente tem que derrotar esse governo para consertar tudo isso que está errado aí. Tem que ser o foco. Obrigado pelo apoio. E aí eu vou passar para o João do Sinasef. João, por favor. Obrigado, Robson. Boa noite, professor Sidnei, boa noite, Hélio. Boa noite a todas e a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando agora. E conforme o professor Sidnei muito bem disse, a mensagem que nós precisamos deixar clara aqui hoje é que mais do que nunca o momento é de união. Nós precisamos conversar, nós precisamos nos alimentar coletivamente, nós precisamos aprender a conversar e a resolver os nossos problemas coletivamente. O serviço público está sob um grande ataque, na verdade, em vários outros momentos nós tivemos, mas agora nós temos um diferencial que agrava muito essa situação, que é o momento que o país vive, né? O país está dividido, as pessoas estão muito apáticas em relação à política, e isso tem refletido nas nossas instituições, né? Então, nós precisamos sentar e conversar, nós precisamos nos unir para que nós possamos defender o serviço público e, sobretudo, o Estado Democrático de Direito brasileiro. Porque quando a gente fala em prejudicar o serviço público, nós estamos falando diretamente em prejudicar a estabilidade do país. Afinal de contas, vamos tomar como exemplo muito claro o momento que nós estamos vivendo. Olha, será que as pessoas que, às vezes, fazem coro a essas críticas ao serviço público, será que elas se lembram que hoje, na linha de frente contra essa pandemia da Covid-19, nós temos, majoritariamente, são servidoras e servidores públicos, médicos, enfermeiros, toda a equipe de apoio dos hospitais, pessoal da limpeza, pessoal administrativo, servidores públicos que estão sendo sucateados agora. Então, é realmente um contrassenso muito grande no momento em que a importância de um serviço público forte e de qualidade é um contrassenso muito grande vir esses ataques. Daí nós precisamos fazer com que a população compreenda isso do que nós estamos falando. Existe um discurso falacioso que começou lá com o Collor, né, da caça aos marajás, como o servidor público sendo o problema do Brasil. Nós precisamos separar bem quem são realmente os servidores que são o problema. Nós precisamos deixar bem claro que esses servidores não são os servidores da educação, não são os servidores da saúde, mas talvez eles estão num outro patamar, num outro escalão do governo, onde a reforma administrativa não mexe. Onde a reforma administrativa não mexe e não vai mexer. Justamente porque não há disposição política para fazer isso. Enfim, eu quero aqui, somente nessa fala inicial, agradecer mesmo ao Robson, o Sintete, né, o UFO, a ADUFO. É uma oportunidade muito grande para nós aqui do Sinasef. Fico muito feliz de a gente poder estar juntos aqui mais uma vez, realizando essa atividade. Muito obrigado e vamos lá, com ele agora. Obrigado, João. Realmente você tem razão. Se a gente analisar direitinho a história do Estado brasileiro,
em vários momentos tentaram fazer algum tipo de reforma no Estado brasileiro, com a desculpa de melhoria, de alguma coisa. Mas se a gente perceber, analisar mais friamente isso, todos os momentos que vieram com um discurso de acabar com algum privilégio ou de combater alguma corrupção, havia uma má intenção, uma intenção escusa por trás disso, né? Foi na época que se criou o coronelismo dentro do serviço público, o apadrinhamento, depois teve uma reforma que acabou trazendo a estabilidade para o serviço público, que deu uma melhorada nisso, e agora estão querendo voltar com isso de novo. Então, quando se fala em reformar o Estado, a gente sabe qual que é a intenção. O sistema capitalista não sobrevive sem o Estado, ele é mais dependente do Estado do que a própria população, né? E toda vez que ele se vê envolto em problemas, ele lança a mão desse subterfúgio para tentar se apropriar ainda mais do Estado e arrancar do Estado o que o Estado pode oferecer para ele. O que está acontecendo agora nada mais é diferente do que isso, que já está na cartilha do sistema capitalista. Mas eu não vou me arriscar a falar muito sobre isso, não, porque a reforma que está lá dentro do Congresso agora, ela foi muito tumultuada, né? Desde o ano passado, desde 2020, que ela está lá no Congresso, vem sendo debatida, discutida, uma hora apresentam um caminho, outra hora apresentam outro, e aí isso vai gerando dúvidas na gente. Para isso, a gente trouxe, para tentar minimizar essas dúvidas, a gente trouxe alguém que realmente estuda o assunto, que se aprofunda, que é o Hélio Rodrigues, é assessor técnico da bancada do PSOL dentro do Congresso, né, se dispôs prontamente a nos ajudar. A gente já agradece de antemão, Hélio, e aí eu deixo contigo para seus cumprimentos iniciais e já, né, para os seus ensinamentos. Nós estamos aqui para aprender contigo. Obrigado, Hélio. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço o convite por parte das entidades, dos servidores, os professores e professoras da universidade, os sindicatos, os trabalhadores técnicos administrativos da Instituição de Ensino Superior de Uberlândia, a entidade sindical que representa os docentes e técnicos da Rede Federal de Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Ou seja, agradeço a todos vocês. Na verdade, eu não tenho nenhuma pretensão de ensino, nesse momento aqui agora, de ensino. Nós vamos participar de um debate. Eu espero contar com a colaboração, a perguntas, instigações de vocês. Vamos fazer uma troca de informações sobre a reforma, essa reforma administrativa do governo Bolsonaro, que, no caso, ela recebeu um número, e ela é identificada como PEC, Proposta de Emenda à Constituição, número 32 de 2020. A proposta foi apresentada no ano passado, ela não teve nenhuma tramitação oficial, de modo que fossem realizadas diligências, audiências públicas, mesmo pela via virtual, convite para alguma fala mais específica, apresentação de relatórios, oferecimento de contra-relatórios, que a gente chama de voto em separado, lá no Parlamento Nacional. Então, e temos um forte receio de que ela possa vir a ser levada diretamente ao plenário da Câmara dos Deputados, abrindo mão da passagem do rito, que iria exigir, primeiro, a passagem por uma comissão de Constituição e Justiça, que foi criada, instalada, melhor dizendo. Criada, ela já foi há muito tempo. Ela foi instalada, infelizmente, uma bolsonarista, Bia Kicis, é a presidente dessa comissão, onde se faz um juízo de admissibilidade da proposta, para saber se a proposta possui elementos aptos, com amparos constitucionais e legais, a permitir a tramitação da matéria. Posteriormente, se debruça-se sobre o mérito da matéria, que é chamada uma comissão especial. No Senado, a tramitação não se dá assim. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela engloba as duas esferas. Na Câmara, não.
na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça faz o que nós chamamos de juízo de admissibilidade, aquilo que eu comentei, sobre se a proposta tem aptidão para ser levada adiante, porque não é inconstitucional, e depois uma comissão especial para analisar o mérito dela mesma. Pois bem, qual é o objeto e o objetivo da reforma administrativa? Sem dúvida alguma, é desmantelar a administração pública. O argumento que orienta essa proposta de emenda constitucional 32 de 2020 do governo Bolsonaro é o velho dogma do Estado, independente de qualquer conteúdo da medida daquele Estado, de ser o vilão da história. As políticas sociais, elas são sempre consideradas resquícios do passado, símbolo de um paternalismo estatal que provoca a eternização da pobreza. A política, então, ela é encarada como sempre uma medida populista, porque ao reger-se por regras que não são as regras de mercado, ela possui um estigma de ser incapaz de ter eficiência, de maneira que esse excesso de democracia ele se transforma numa fonte de ingovernabilidade, porque suga os poucos recursos que o Estado dispõe. A própria exposição de motivos da reforma administrativa, por exemplo, ela não indica, ela não faz uma descrição clara sobre o que são os serviços públicos. Repete-se como um mantra, e ela faz isso, que o Estado é grande, o Estado brasileiro é grande e custa muito caro. A estratégia dela é sempre fazer uma comparação da participação da estrutura funcional do poder público no PIB brasileiro, que é um dado variável. Não é como uma despesa fixa, que você possa congelar ali e verificar a todo momento. Por causa disso, ela engloba, inclusive, o funcionalismo ativo e inativo. Esse conjunto de elementos que ela faz é completamente equivocado e deve ser sempre contestado. Por exemplo, a proposta de reforma administrativa do governo, ela não recebe nenhuma atenção no que diz quais as medidas para melhorar o serviço público. Ela não aponta nenhuma referência ou algum dado governamental. Não há, por exemplo, um exemplo bem concreto, não há um estudo que ela aponte sobre as demandas regionais do serviço público e muito menos sobre a eficácia dos serviços públicos a partir da Constituição de 1988. Ou seja, a reforma administrativa, ela, assim como vocês bem falaram, ela é uma das várias ações que redesenham, então, o Estado brasileiro. O atual governo, no geral, ele tem as suas propostas como medidas para privatizar o Estado, reduzir investimentos, reduzir a oferta de bens públicos, de serviços públicos, mesmo naqueles que sejam essenciais. As políticas que combatem as desigualdades são sucateadas ou desmanteladas não importa se considera essas desigualdades, entre homens e mulheres, negros, não negros, campo, cidade, LGBT, pessoas com deficiência, e ela retira direitos dos servidores, que eu acho que é aqui que a gente vai entrar com um pouquinho mais de atenção. Porque o governo apresentou uma proposta de reforma administrativa que procura acabar com o regime jurídico. E esse regime nada mais é do que um sistema... Aqui é um sistema, desculpa, o meu celular ficou ligado. Esse regime jurídico único nada mais é do que uma relação, é a disciplina das relações dos serviços com a administração pública. Pois bem, quais são os erros que eu já mencionei aqui, por exemplo, em relação à proposta? Ela não considera que o número de servidores públicos em relação à população brasileira está abaixo do que é verificado em países desenvolvidos ou em países em fase de desenvolvimento como o Brasil. Países, inclusive, similares à economia brasileira.
O estudo que nós temos é de 2000, uma parte do estudo que nós temos é de 2018, e eu já justifico aqui, porque é o último dado que o poder público disponibilizou. A partir de 2019, com o governo Bolsonaro, e 2020, principalmente, foi cessada as informações sobre isso, já não eram boas e foram cessadas o acesso. Então, sendo concreto, em relação aos rendimentos do serviço público, por exemplo, a maior parte dos funcionários públicos no Brasil tem rendimento concentrado na faixa que vai até 4 salários mínimos. O serviço público municipal, o percentual do que oferem este rendimento corresponde a 73% dos servidores. E os servidores municipais, eles concentram 56% de todos os servidores estatutários do Brasil. O governo parece encarar, e não aprendeu nada com a pandemia de 2020, isso é público, é notório, que o emprego público parece que não é compreendido como um sinônimo de trabalho. É interessante isso, porque num quadro de desemprego como é o que nós vivemos atualmente, considerar que o emprego público, devido à sua estabilidade, tem um impacto positivo na economia e, de um modo, no varejo, considerar que o serviço municipal faz fomentar a economia e a renda naquele município é completamente desconsiderado pelo governo. Esse mesmo governo que busca dizer que as políticas de assistência social, e nós estamos numa luta para conseguir viabilizar a continuidade de uma política de auxílio emergencial, faz movimentar, sim, a economia nas diversas, mais de 5 mil localidades, municípios que nós temos no Brasil. E por falar desses municípios, é importante dizer sobre a participação exatamente do funcionalismo municipal, que ela não é relacionada em nenhum momento com esse processo histórico, que está incompleto, da municipalização dos serviços públicos. É desconsiderado esse caminhar histórico que houve a partir de 2018, a partir de 1988, com a Constituição Federal. Com base nisso, há uma confusão estratégica, recorrente e proposital para o governo, que é não separar no gasto geral os ativos dos inativos, os estatutários das demais modalidades de contratação do serviço público. E aqui vai entrar, nos dados que o governo oferece, até os terceirizados, para dizer que só é gasto com a máquina funcional do Estado. E os contratos feitos com organizações sociais, ou OCIPs, por exemplo, para o desempenho de determinada função, quando assim é permitido. Os inativos, o governo esquece, já que ele confunde os ativos com os inativos para mostrar o gasto dele, que os inativos eles contribuem com o regime próprio da Previdência. E é inegável, a gente pode discutir a justeza dessa medida, mas a partir do momento que eles contribuem, é inegável que eles ajudam a manter a Previdência superavitária. Pois bem, então, se há um erro recorrente, vamos a uns dados. E o erro recorrente é essa relação entre PIB e não separar os ativos dos inativos. Os dados que eu apresento para vocês é o seguinte: o governo federal gasta com o serviço público 4,2% do PIB, governo estadual 4,8% do PIB e os governos municipais 4,2% do PIB. Isso acaba vindo aquém de estados similares ao Estado brasileiro. Adentrando agora
um pouco mais numa descrição geral da proposta do governo Bolsonaro, a gente vê que ela produz o desfazimento do funcionalismo, daquele funcionalismo que obedece à lei, aquele funcionalismo tratado por Weber como a administração racional, e que faz um ataque ao que resta de aparato estatal do ponto de vista a subsidiar a economia e o serviço público destinado à redução das desigualdades. Vamos a alguns exemplos, então, para a gente poder se fazer concreto aqui na explanação. Primeiro, há uma alteração nos vínculos com a administração pública. No lugar do regime jurídico único, a administração pública ela terá 5 vínculos. Tem o cargo típico de Estado, que adquire, por exemplo, estabilidade após 3 anos de serviço. Tem o cargo por prazo indeterminado, que é similar à maioria dos cargos de hoje, mas ao lado desse é criado o cargo por prazo determinado. Há o cargo de liderança e assessoramento, e que não precisa estar necessariamente vinculado aos servidores permanentes, de caráter permanentes, e há o período do vínculo de experiência. Esse vínculo de experiência ele vai servir para aqueles 2 cargos, sendo que a experiência são os 2 anos para o cargo típico de Estado e 1 ano para o cargo por prazo indeterminado. Então, serviço público no regime jurídico de prazo indeterminado, ele leva 1 ano apenas sujeito ao período de experiência. São alteradas, por exemplo, as regras sobre demissão dos servidores públicos. Há uma flexibilização desse processo, que atingirá os atuais servidores públicos, apesar do que diz a propaganda do governo Bolsonaro. São 2 as modificações. A primeira, a sentença judicial não será mais necessária à espera do trânsito em julgado para fazer os seus efeitos. A decisão judicial proferida por órgão colegiado já servirá para afastar o servidor público, ainda que uma outra esfera, porque a matéria esteja sujeita ainda a recurso, venha a pronunciar-se contrário. E vai haver a questão da insuficiência de desempenho, que será regulada por lei ordinária, e não se estabelece critérios mínimos que possam dar um grau de segurança para os servidores públicos. Não vai ser necessário nenhuma lei complementar para disciplinar a matéria. Se é por lei ordinária, eventualmente uma medida provisória produz esses efeitos, é capaz de produzir esses efeitos. Agora, há uma eliminação de vários direitos do funcionalismo público. Por quê? Porque são proibidos. Quais são alguns direitos que são proibidos pela reforma da Previdência? A licença-prêmio, um aumento retroativo por um erro administrativo que foi produzido ou através de uma conquista de uma interpretação jurisdicional, adicionais por tempo de serviço, uma aposentadoria compulsória como punição, e aqui o governo Bolsonaro utiliza esse item isolado porque ele chama na propaganda institucional dele de políticas moralizantes. Então, punição é punição, punição não pode ser a aposentadoria compulsória. Isso acontece majoritariamente apenas junto ao poder judiciário, para os magistrados e militares. Poder judiciário e esses escalões dos agentes políticos não estão submetidos a essa reforma administrativa. As parcelas indenizatórias, sem uma previsão legal, um adicional ou uma indenização que vier a ocorrer por substituição, mesmo de caráter provisório e não efetivada, a redução da jornada sem redução da remuneração, salvo se for por saúde pública, uma progressão ou uma promoção
baseada exclusivamente em tempo de serviço. Tudo isso e esses elementos ficam proibidos. A incorporação de salários, de valores referentes ao exercício de cargos e funções. Aqui eu vou falar rapidamente, vou citar rapidamente algo que atinge, por exemplo, os servidores que hoje estão afastados para o exercício de alguma função no sindicato. Se a gente observar o parágrafo 16 e o parágrafo 17 do artigo 37, na proposta de reforma administrativa, ela vem dizer que os afastamentos e as licenças do servidor não poderão render remuneração àquele servidor afastado, tornando tudo como se fosse um afastamento para interesse pessoal e sem remuneração, que sempre foi encarada de maneira secundária e opcional para o servidor fazer ou não a apresentação desse requerimento. Aqui ele trata como regra geral e que essas situações, esses afastamentos, apenas não ocorrem nas hipóteses de cessão e requisições, afastamento por incapacidade para o trabalho e afastamento a serviço de interesse do governo brasileiro. Então, vai ficar uma questão muito lacunosa aqui sobre os afastamentos para as entidades sindicais e o trabalho perante essas entidades. Há uma ampliação, a gente percebe claramente, há uma ampliação do poder presidencial. É evidente que essas ações de poder, eles se aplicam secundariamente e muito, de maneira muito reduzida para governadores e prefeitos. Mas o foco é muito maior para o presidente da República. Tipo, o presidente da República, ele pode, a partir de agora, fazer a extinção de cargos, de funções e gratificações, desde que não haja aumento de despesa. Ele pode reorganizar as autarquias e fundações. Tudo isso feito por decreto, sem precisar daquela autorização legislativa. Ele pode fazer a transformação de cargos, quando vagos, mas mantida a mesma natureza do vínculo. Tudo bem, isso já era possível. Mas ele pode reorganizar as atribuições dos cargos do Poder Executivo de modo muito geral e muito amplo. Ele pode fazer a extinção de órgãos, mesmo que esses órgãos ou essas entidades tenham sido criadas por lei. A regra hoje é de que, por exemplo, uma empresa pública, um determinado ministério, foi criado por lei que ele pode ser modificado ou até extinto, ou adaptado. Então, as criações, as fusões, as transformações, a extinção de ministérios, de órgãos que sejam diretamente subordinados ao presidente da República poderão ser feitos por decreto. A própria extinção, transformação e função da administração pública autárquica e fundacional também assim o pode. Bom, o foco dessa reforma é tão direcionada para essa política de redução do Estado, que podemos aqui nomear para poder se comunicar melhor, de neoliberal, que ela prevê na Constituição a contratualização para a execução de serviços públicos por entes privados. E então, por exemplo, o dispositivo, que é o artigo 37A, e o parágrafo 8º do artigo 37, que eu encaminho que vocês possam dar uma olhada, ele faz o contrato de autonomia, flexibilizando as licitações e criando o nome é bonito, o chamado instrumento de cooperação. No dispositivo, ele trata de uma autonomia gerencial, orçamentária e financeira da administração pública, direta e indireta, visando a exploração do patrimônio público, um monitoramento e avaliação periódica da estrutura funcional dos servidores públicos ali, procedimentos específicos que não precisam mais estar
estarem vinculados à Lei Geral de Licitações para contratação de bens e serviços. E a possibilidade de contratação mediante processo seletivo simplificado de pessoal com aquele vínculo de prazo determinado. Eu vou ter, talvez, um pouco mais de uns 10 minutinhos, então eu estou encaminhando para alguns elementos mais chaves aqui. Por exemplo, há uma alteração, pegando essa deixa, de uma extinção, uma proposta de extinção, melhor dizendo, do fim do direito de greve para o serviço público. Se a gente juntar esses dois dispositivos que eu mencionei, do instrumento de cooperação e da autonomia gerencial, com o artigo 39A, por exemplo, que ele ataca o movimento paradista, o movimento de greve, porque ele possibilita a contratação temporária diante de uma greve. Então, isso enfraquece o movimento. Nas empresas estatais, por exemplo, ela impede a garantia da estabilidade no emprego e a proteção contra uma despedida via negocial, coletiva, com o sindicato dos trabalhadores. Não há mais nenhuma desse tipo de possibilidade. Há alguns detalhes que deixam claro, para pegar e fazer um gancho um pouco com as falas iniciais dos nossos companheiros dos sindicatos, é que, de fato, a reforma administrativa, esta que estamos aqui discutindo, conversando, ela faz um ataque ao Estado, em especial naquelas funções que tendem a ser mais democratizantes, de sua estrutura que produzem uma inclusão pela renda e pelo direito. Veja, por exemplo, os senhores e as senhoras, os novos princípios que a reforma administrativa traz para o âmbito da administração pública. São vários, eu vou citar pelo menos 3. Ela traz a questão, o chamado princípio da imparcialidade, que de princípio o leigo ouvindo e dizendo, não, a administração traz um princípio chamado imparcialidade, isso é bom. Não é, porque nós já temos o princípio da impessoalidade. O princípio da imparcialidade, em termos claros, é o seguinte: o juiz, vou fazer aqui uma comparação para me fazer entender, o juiz é imparcial, e hoje nós temos dificuldade de conceber quais os juízes são imparciais, quando eles cumprem a lei. O funcionário público deve ser imparcial porque ele vai cumprir as determinações do governante de plantão. A imparcialidade significa o atendimento à política estabelecida. Ele é imparcial quando ele defende a política estabelecida. Então, isso é bom que fique claro, porque senão o termo ele é sonoro e, além desse aspecto, ele induz uma interpretação equivocada. Com as devidas adaptações, trazer esse princípio da imparcialidade é uma espécie de proposta da escola sem partido. A escola sem partido, teoricamente, ela não tem partido, ela não tem política, o que é completamente falso. O princípio da imparcialidade é um princípio em que o funcionário público é obrigado a cumprir a diretriz estabelecida pelo governante de plantão, sem questionamento. Isso é um cala-boca para o funcionário, o funcionalismo. E nós estamos vendo que, sem a entrada desse princípio, a perseguição que se faz a alguns professores, porque falam na sua liberdade de cátedra em sala de aula. O outro princípio que se traz é o princípio da inovação. Ora, o servidor público, ele só pode fazer o que a lei determina e o que ela permite fazer. Quando há discricionariedade na administração pública, é uma discricionariedade dada pela lei, num campo em que lá há uma fronteira, há perímetros. O que será, então, inovação? Numa linguagem gerencial que é estranha a uma linguagem jurídica, pública e de administração pública, ela não faz nenhum sentido essa noção de princípio da inovação.
Inovar não pode significar o funcionário público fazer o que a lei não determina. O funcionário só deve fazer o que a lei possibilita que ele faça, inclusive na margem discricionária, quando lhe é dada. Não cabe uma interpretação. Uma interpretação é feita quando ela encontra amparo nas normas legais. Um dos princípios mais problemáticos, na minha concepção de constitucional e de direito regulatório e direito econômico, que é a minha área mais afeita, é o princípio da subsidiariedade. Aqui é escancarado o neoliberalismo. Por quê? Porque por esse princípio, ele diz que o Estado somente vai atuar aonde o mercado privado é incapaz de fazer. E isso é um sério risco para a educação e para a saúde. Porque a Constituição Federal, ela já permite, de uma maneira suplementar, a atuação privada nessas áreas. Ela não possibilita a substituição, ela não possibilita a complementação. De fato, há uma complementação. Imaginemos o Karatê das Santas Casas no ambiente do SUS. Mas, segundo os artigos da Constituição e o melhor entendimento jurídico, o que há é um modo suplementar. Então, esse princípio traz um risco, na minha concepção, muito grande para o setor da educação e da saúde. Eu posso citar aqui, para ir me encaminhando ao final, então, de que a reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro, ela, sem dúvida alguma, ela dificulta o acesso à estabilidade. Há novas definições de ingresso no serviço público, além daquelas 5 regimes criados que nós falamos. De modo que, com exceção das chamadas carreiras típicas de Estado, que vão ser ainda definidas por lei complementar, outras formas de ingresso no Estado se dá não necessariamente por via do concurso público. Ele retira a reforma administrativa, o concurso público, como uma forma predominante, como uma regra geral de ingresso no setor público. Então, isso é uma ameaça ao princípio da impessoalidade. Você, junto com aquele princípio da imparcialidade que eles querem trazer, sem dúvida alguma, para pegar gancho com uma das falas iniciais, é um retorno aos tempos dos coronéis ou do chamado mandonismo aqui no Brasil. Ele abre a possibilidade de substituir várias funções, mesmo que não se permita naquelas consideradas típicas de Estado, mas as típicas de Estado serão definidas em legislação. Infelizmente, a lei pode entender que a carreira típica de Estado, de professor ou de médico no Estado, não é uma carreira típica de Estado. Elas não precisam mais de concurso, poderão ser temporários ou até mesmo transferidas para a iniciativa privada. Há uma ampliação, sem dúvida alguma, da possibilidade de convênios e contratos com o setor público e entidades privadas, no estilo parcerias públicos-privadas, concessões e vínculos com organizações sociais, que permitem deslocar o servidor para uma atividade diferente daquela a qual ele estava inicialmente vinculado. A PEC emergencial, que hoje de manhã foi promulgada e ela passou a semana passada toda tramitando na Câmara dos Deputados, foi um sinal de alerta, foi um sinal de preocupação do que poderá vir a ser a reforma administrativa. Porque ela foi passada e antecipou alguns elementos da reforma administrativa. Não esses que eu tratei, mas ela trouxe, na forma de uma chantagem, um congelamento salarial dos funcionários públicos. Então, a realização de uma reforma administrativa, e ela foi proposta no ano passado, em 2020,
E aqui eu vou finalizar nos meus próximos 3, no máximo 5 minutos. Sem nenhum debate, então, a realizar uma reforma administrativa em plena situação de emergência da saúde pública, sem um debate institucional e social, sem a oitiva dos interessados, a participação popular, nitidamente ela fragiliza e tira a legitimidade material da própria proposta. Contraditoriamente, a reforma administrativa apresentada, eu vou frisar sempre isso, apresentada em 2020, no ano que a gente enfrentou a pandemia, 2020 e ainda 2021, ela é contraditória porque ela enaltece a importância da intervenção estatal. E o exemplo é o SUS. A reforma apresentada, na verdade, ela é uma disputa pelos recursos públicos que reduz o caráter distributivo do Estado. O objetivo é diminuir o tamanho do Estado, não para que ele seja mais ágil, não é disso que se trata, mas é para que o setor privado ele lucre com as atividades que antes eram públicas. Exemplo, há uma definição que não tem nada a ver com funcionalismo público, lá no artigo 173 da Constituição, me permita aqui um parágrafo, e por isso eu devo extrapolar um pouquinho, mas eu retomo já. Há um artigo, no artigo 173 da Constituição, que trata da ordem econômica constitucional, que diz que o Estado não poderá mais reservar, em função da soberania nacional e do interesse público, mercado. Isso atinge em cheio as empresas estatais, porque acaba-se com qualquer possibilidade de uma política industrial brasileira. Acaba-se com essa regra ali estabelecida qualquer política de desenvolvimento sustentável. O Estado, sem poder fazer essa reserva em função da soberania nacional e do interesse público, que é o que está hoje estabelecido, e veio assim estabelecido desde 88, eu retiro a possibilidade do Estado utilizar os instrumentos do fomento, do acesso ao crédito público. Eu reduzo muito. Por causa disso, o que está em jogo é quem pagará pelos custos da crise econômica sanitária a partir de 2020. A crise econômica já vinha de antes, que o Brasil atravessa. Mesmo agora, para finalizar realmente, mesmo se a PEC emergencial da semana passada e hoje de manhã, às 10 horas da manhã, foi um sinalizador de que nós temos uma imensa batalha para fazer, sem dúvida alguma, ainda que isso pareça muito difícil, vale a pena lutar, é importante lutar. O resultado, afinal de contas, não depende muito de fatores que estão determinados previamente. O futuro, inclusive o próprio futuro do governo Bolsonaro, a ninguém pertence. Então vamos fazê-lo. Assim eu acabo a minha participação e fico no aguardo de poder contribuir mais ainda. Obrigado, boa noite. Obrigado, Hélio. Muito importante essas colocações que você apresentou para a gente aí, e algumas coisas nos chamaram a atenção, cara, que são preocupantes. Antes de passar para o Sidney, para ele fazer as colocações dele, só fazer um alerta a mais aqui, que eu notei durante a sua fala, é que você cita que, pela reforma administrativa, pode haver uma mudança naquelas obrigações que são específicas do Estado, né, nas atribuições do Estado, nos serviços que só o Estado prestaria. Hoje nós já temos essa realidade aí da educação, da saúde, que a iniciativa privada já atua nela, mas o que me preocupa muito, em termos de futuro para o Brasil, é porque essa mudança ela acaba atingindo um outro setor que é extremamente caro para a sociedade brasileira e que, apesar dele ser muito combatido, ele ser muito conturbado, ele é muito importante,
que é a questão da segurança pública. Isso pode levar, no futuro, a não ser obrigação do Estado garantir segurança pública e ao surgimento de milícias em todo o território nacional, através de empresas privadas de segurança. O sindicato pode, o governo pode virar as costas e falar, olha, não é obrigação minha mais, então eu posso passar essa atribuição para as empresas privadas de segurança e a gente ter um país daqui a alguns anos tomado por milícias. Infelizmente, é um resultado que eu prevejo, não sei se eu estou certo na minha impressão, mas aí depois você pode nos esclarecer sobre isso. Aí eu passaria para o professor Sidney. Professor, fique à vontade para fazer suas colocações, dúvidas, se você tiver. Eu sempre esqueço do microfone. Muito obrigado, Hélio, pela sua brilhante explanação. Bom, eu queria saber o seguinte, eu li algumas notícias, e esse é outro problema, né? A gente tem notícias desencontradas. Eu li algumas notícias no site da Câmara, que houve a exclusão dos funcionários públicos federais de algumas das medidas que incidirão mormente, então, a partir de agora, para os funcionários públicos municipais e estaduais. Eu gostaria que você me ajudasse nisso, Hélio, aonde que nós fomos excluídos aí das maldades governamentais, se é que fomos mesmo, né? Porque eu li isso no site da Câmara. Gostaria de saber também de você qual que é a sua perspectiva sobre eventuais alterações no Senado, se isso pode acontecer, né? Qual que é o grau de força que a gente teria para fazer modificações no Senado. E só para... Essas seriam as minhas duas perguntas principalmente, mas para fazer uma colocação, que já não seria bem uma pergunta, é muito curioso, né, ou eu diria, no mínimo, curioso não, bizarro, né? Agora, bizarro num governo bizarro, não é bizarro, é o normal, né? Mas o que é bizarro para nós que já temos experiência com outros governos, né, que são minimamente razoáveis, mesmo governos aí neoliberais, mas que são muito mais razoáveis que esse monstro que está aí, é o seguinte: nós estamos aí no auge de uma pandemia, onde é o serviço público que está mostrando que está dando as principais respostas que a população precisa. Então você vê aí notícias, por exemplo, que primeiro, Butantan está produzindo vacina. Butantan, agora, a nova notícia é da produção de um soro hiperimune heterólogo que pretende ser usado como medicamento, já não como prevenção, mas medicamento. Então, instituição pública. Fiocruz, produzindo vacina, produzindo estudos, instituição pública. Universidades, o FMG produzindo vacina nacional, né? Desenvolvendo, instituição pública, professores envolvidos, técnicos administrativos, né? Estudantes de instituições públicas. Você não vê nada disso, você não vê uma universidade federal apresentando uma solução dessa. Desculpe, uma universidade privada apresentando uma solução dessa, ou é uma instituição federal ou estadual, né? A USP realizando vários experimentos, aí, inclusive agora, junto com o Butantan, a Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, fez levantamentos epidemiológicos de grande valia para o entendimento da pandemia, né? Quer dizer, nós estamos, nesse momento, tendo a comprovação da importância do serviço público para a garantia da saúde, principalmente da população, mas se a gente expandir, inclusive das outras garantias fundamentais de educação, etc., né? Então, o que me deixa abismado é que parece que não há essa sensibilidade parlamentar, sabe, Hélio? E aí que a gente gostaria de contar aí com o seu estofo aí de bastidor, né? De backstage, que o pessoal gosta de usar, de quem trabalha, que entende esse jogo, esse xadrez todo. Por que
Por que que os parlamentares não têm essa sensibilidade? São comprados mesmo, né? Na cara dura? Tem algum outro interesse? Enfim, essa é a minha dúvida e ela se conecta lá com o Senado, né? Qual que é, tendo essa ideia, será que o xadrez na Câmara é um e o xadrez no Senado será outro? Como é que você vê isso, né? Enfim, muito obrigado. Falou que tem algumas perguntas também, aí se o Hélio não se importar, eu já passo para o João e depois acrescento algumas perguntas que eu fiz e aí o Hélio responde com mais tranquilidade todas elas. Pode ser, Hélio? Pode. João, contigo então. Robson, obrigado, Hélio. Bom, Hélio, primeiramente agradecer aí sua explanação, né? Você fez o máximo possível no curto tempo que lhe foi dado, né? De fato, o assunto é de uma complexidade muito grande e você aborda com muita precisão técnica. Então, eu confesso que eu até apareceram dúvidas aqui que eu não tinha me tocado antes, que eu não tinha, né, realmente percebido antes, em virtude dessa sua capacidade de abordar tecnicamente. E aí, certamente, isso deixa uma responsabilidade ainda maior aqui para nós, as entidades, que precisaremos de outros eventos como esse, né, para que nós possamos realmente esclarecer melhor a nossa comunidade e também nos alimentar, né? A gente precisa gerar esse acúmulo. Eu tenho aqui, Hélio, algumas perguntas mais objetivas que eu imagino que boa parte do nosso público, né? Nós somos aqui entidades sindicais de instituições da educação, né? Então, eu imagino que boa parte do nosso público estará interessado nessas respostas. Quando você fala sobre afastamentos não remunerados, né, um trecho da sua fala você comentou sobre isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais se isso significa, por exemplo, que os afastamentos para qualificação, né, para afastamento para fazer mestrado, afastamento para fazer doutorado, né, que hoje são afastamentos remunerados, até mesmo porque existe a compreensão clara de que trata-se de uma atividade de trabalho, né? Existe o resultado público ali disso, né? Enfim, existe o interesse público nessa atividade, mas pelo que eu entendi você dizer, os afastamentos para mestrado, doutorado, então não serão mais remunerados. Eu gostaria que você dissesse se esse meu entendimento está correto, né? Outra coisa que eu gostaria que você dissesse, né, explorasse um pouquinho mais, até o Robson colocou isso aqui no início da fala dele também, é sobre essa questão do Estado só atuar onde a iniciativa privada não for capaz de fazer. Ou seja, então a prioridade é que todos os serviços sejam atendidos pela iniciativa privada. Não sendo possível, o Estado vai lá e faz. Então, assim, vai ser o resto, né? Aquilo que for difícil, que demandar muito trabalho, né, o investimento, enfim, aquilo que a iniciativa privada não quiser, porque ela não vai enxergar que aquilo pode ser um bom negócio para ela, vai sobrar para o Estado fazer. É mais ou menos essa a leitura. E em relação à reorganização das autarquias, eu gostaria de entender até que nível isso pode acontecer. Quando você fala reorganizar as autarquias, o que significa isso? Até que ponto poderá ser a ingerência do Poder Executivo nas autarquias? Enfim, conforme eu disse, é um assunto que todos os servidores públicos deveriam estar muito interessados, né? Se ainda não estão, eu confesso que eu não consigo compreender se é em virtude daquela apatia e daquela acrasia política que a gente vive, ou se é por desconhecimento mesmo, né? Mas eu gostaria inicialmente desses esclarecimentos adicionais aí. Beleza, João. Obrigado aí. Hélio, eu posso acrescentar mais algumas perguntas ou você já quer responder? Deixa eu responder esse conjunto. Aí é o tempo que você sistematiza essas
e a gente faz pelo menos 2 blocos de perguntas, já que eu já tenho aqui pelo menos 6 perguntas e eu já vou agrupar algumas. Pode ser assim? Não, beleza. Então, fica à vontade para respondê-las aí. Então eu já toco. Eu vou agrupar aqui a pergunta sobre serviço público e as carreiras típicas de Estado. Existe, na verdade, citando o caso da segurança pública e sermos administrados, não, termos que conviver com milícias ou empresas privadas. Eu acho que faz sentido a preocupação. Mais do que faz sentido a preocupação, ela é um próprio alerta pelo seguinte: primeiro, a noção ou a proposta de, em algum grau, a segurança pública já aceita a iniciativa privada, isso já existe, pelo menos no campo dos presídios. Não é de hoje certas propostas de que, no âmbito penitenciário, esses locais, essa atividade poderia ser prestada pela iniciativa privada, inclusive forçando os presos a trabalhar, o que é uma postura anticapitalista, porque a partir do momento que você tem um trabalho obrigatório e não há possibilidade da venda, você quebra economicamente a função do próprio sistema capitalista e você volta a um patamar, eu não queria trazer como uma linha, mas para me fazer entender, a um patamar, um retrocesso da escravidão. Então, há sim uma preocupação. Hoje, diante da vinculação do governo Bolsonaro com a segurança pública, no seu sentido muito amplo, que eu vou colocar aqui também o Exército, que não tem função, Forças Armadas, que não tem função de segurança pública, tem função de soberania, tem função de preservação da nossa soberania. Mas nós, com visitas de Papa, com realizações de alguns eventos, a gente foi trazendo os militares para o campo da segurança pública, inclusive num monstro chamado Garantia da Lei e da Ordem. Então, é uma preocupação, sim. Aqui eu faço um gancho, porque, de um ponto de vista, numa linguagem, num patamar um pouco de serviço público, ele é considerado um pêndulo. Para os juristas, para os advogados, eu andei vendo isso um tempo desse, eu precisava entender, eles entendem que o serviço público, ora ele é aquilo que é definido por lei, então é serviço público, tudo que é aquilo que é definido por lei, e ora em função da natureza do serviço. O caso da pandemia, a realidade mostrou que num caso de pandemia, e não só, mas aqui se tornou mais relevante, é em função da natureza do serviço. E foi o caso dos médicos, do atendimento, da enfermagem, dos auxiliares de enfermagem, da manutenção dos hospitais. Mas há sempre esse pêndulo sobre e sem definição ainda do que é serviço público. A reforma administrativa diz que ela não fala sobre o que é serviço público, mas ela dá um certo norte quando ela diz as carreiras típicas de Estado serão definidas por lei. Então, há uma possibilidade, deste momento, de algumas carreiras de segurança pública não serem consideradas como carreiras típicas de Estado, mas há aquela possibilidade sempre batendo atualmente em relação aos presídios. Aqui eu vou vou pegar um gancho para uma outra pergunta que foi feita sobre que eu falei do princípio da subsidiariedade, que é exatamente isso mesmo. O Estado só atua aonde o serviço não possa ser prestado pela iniciativa privada. Sim, isso traz a noção de Estado mínimo, Estado como um acessório, mas isso também traz, porque o neoliberalismo ele precisa da força do Estado. Quando a gente diz que reduz o papel do Estado, reduz e, contraditoriamente, é necessário ter um Estado muito forte para poder passar esse tipo de proposta, para alterar o arcabouço jurídico, para alterar as concepções sistêmicas, econômicas, de como se estruturam os serviços públicos.
Então, se por um lado esse princípio traz o Estado como um apêndice, como um acessório, de outra forma ele é forte o suficiente, há uma força estatal suficiente para criar diversos nichos econômicos. Hoje, diversas atividades que não estão no mercado, não são atos comercializáveis, passam a sê-lo. Então, isso favorece a iniciativa privada. Deixa eu avançar bem rapidinho para a gente poder ir para o outro bloco também. Sobre a questão de alteração no Senado Federal, sobre se há ou não uma sensibilidade parlamentar, sobre quais são os papéis das universidades privadas, aquelas colocações feitas pelo Sidney, que bem explicou, Sidney, e bem explicou e trouxe elementos concretos de que, num tempo desse, quem está fazendo extensão e pesquisa são as universidades públicas. As universidades privadas, elas fazem ensino. Bom, eu vou dizer que vocês terão, eu tenho informações que parece que irão ocorrer outros ciclos de debates. Deixa eu ficar nesse campo um pouquinho mais técnico, mais restrito. Faço essas perguntas aos próximos parlamentares que parece que serão convidados, e aí vocês tocam nesse assunto. O que eu posso te antecipar, para não ser tão gelatinoso, é dizer o seguinte, que é possível alteração no Senado Federal, mas que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, nessa experiência de fevereiro e nessa experiência de começo de março, o governo fez uma rearticulação. O governo realmente conta com muito apoio da presidência das duas casas. Até agora, o governo não teve muito do que reclamar da gestão Arthur Lira e Pacheco no Senado. Eles estão conseguindo avançar certas propostas bem rápidas. Aprovamos uma PEC emergência, uma PEC dizia que era de auxílio emergencial, mas ali é chantagem. O auxílio emergencial poderia ser trazido por medida provisória, como foi no ano passado. Então, eu acho que é um momento de preocupação, não de desistência, não de desespero, mas de necessidade de rearticulação das forças. O que a PEC emergencial trouxe? Bom, eu não queria fugir muito, o nosso tema aqui foi a reforma administrativa, mas, de fato, a PEC emergencial, ela criou aquela situação dos gatilhos que serão acionados quando a relação dívida, receita corrente dos entes atingirem, no caso da União, 95%, ela traz um gatilho que é acionado e que proíbe os governos de conceder aumento de salário a servidores, contratar novos funcionários e criar bônus ou incentivos para a própria geração econômica. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui, sobre... Até porque é ótimo que apareceram diversas dúvidas. As dúvidas, muitas vezes, aparecem comigo também. Eu não vou ter respostas, mas eu vou ter que pesquisá-las. Então, é ótimo nessas trocas que a ideia é essa, são essas dúvidas. E, no caso, uma da dúvida que veio sobre isso foi sobre o afastamento não remunerado. Por exemplo, casos de estudos. Serão remunerados ou não? Pois é aí que está. Há uma determinação na proposta da reforma administrativa, no artigo 39, que ele diz que lei complementar irá dispor sobre normas gerais de política remuneratória e de benefícios. Uma norma hierarquicamente superior, que é a Constituição, diz, que foi aqueles casos que eu dei em relação ao afastamento para o exercício sindical, que os afastamentos e as licenças do servidor, eles não poderão ser consideradas para fins de percepção, para fins de pagamento de remuneração do cargo de comissão, de liderança, de assessoramento, da função de gratificação, de bônus, parcelas indenizatórias.
ou qualquer parcela que não tenha caráter permanente. E esse dispositivo, estas regras, não se aplicam às licenças que são previstas na Constituição e nos termos da lei, que são afastamento por incapacidade temporária, hipótese de cessão ou requisição, e ao afastamento de pessoas a serviço do governo brasileiro no exterior. Ela traz apenas 3 exceções. Então, isso vai ser uma disputa e uma briga jurídica muito grande. Porque, por um lado, a Constituição estabelece 3 hipóteses, a Constituição estabelece que lei complementar irá estabelecer uma política remuneratória, é muito mais difícil, quer dizer, para fazer uma política remuneratória, planos, cargos e salários, de uma maneira geral, é necessário uma lei complementar. Mas a Constituição, sempre ela usa a expressão, quando ela quer uma lei complementar, ela diz, nos termos da lei complementar, nos termos da lei complementar. E no dispositivo sobre o afastamento, ela fala nos termos da lei. Então, uma incongruência isso aqui. Então, eu não tenho uma resposta pronta e acabada para você. A minha resposta é, sim, há sério risco de não pagamento para o exercício da atividade sindical e, ao mesmo tempo, para os estudos, o afastamento para os estudos. Deixa eu ver se tem outra. Eu já falei dos presídios, do pêndulo sobre o que é serviço público, o papel das universidades. Sobre as autarquias, pegando esse último gancho, e aqui eu fecho para a gente fazer o próximo bloco. Sim, eu comentei com vocês que esse poder dado por decreto ao presidente da República, ele vai ser para alterar cargos e também para reorganizar as autarquias, reorganizar, fazer a extinção ou a transformação. Deixa eu ler ao certo como fica, que você entende melhor. Fica assim, amplia-se a possibilidade da competência do presidente da República trazer e alterar diversas extinções ou competências de órgãos, autarquias e fundações. Então, sim, há possibilidade dessas alterações. Eu acho que eu estou balançando a mesa. Vocês, por favor, se puderem me falar se o meu vídeo está balançando ou não. E eu encerro aqui. Retorno a palavra para vocês. Obrigado, Hélio. Eu tenho mais 3 ou 4 perguntas aqui que eu acho que é importante a gente debruçar sobre ela. O Alexandre pergunta qual o grau de comprometimento do Lira com essa reforma, se existe uma perspectiva dentro do Congresso, você notou isso, disso ser colocado em votação em breve. E o Edinaldo, que está nos assistindo, ele pergunta o seguinte: como vocês veem a propaganda que está sendo feita do Banco do Brasil ser um banco sustentável? Isso faz parte do projeto de desmonte das instituições públicas? Essa é uma pergunta de um ouvinte nosso. Uma outra pergunta que eu tinha separado aqui, o Hélio, algumas você, inclusive, já respondeu na sua explanação, outras você respondeu aí no questionamento do João Rocha, né? Porque a proposta ela muda, né? Hoje a gente só tem o RJU e ela passa a ter 5 tipos de vínculos diferentes a partir da reforma. E você já respondeu que a proposta inicial, né, ela valeria só para novos servidores, mas do jeito que ela está, ela já vai atingir o pessoal, inclusive agora também, né? Inclusive, essa pergunta que o João Rocha fez para você aí, ela é importante nesse sentido. Era uma das perguntas que eu faria. A possibilidade de afastamento para qualificação, capacitação, se ele fica proibido a partir dessa lei. Se o governo pode, por lei, regulamentar as carreiras, então ele pode muito bem interferir nisso aí, apesar do nosso plano de carreira ser previsto em lei e tal, mas ele adquire prerrogativas que ele não tem hoje,
né, teria que passar a discussão pelo Congresso, ele passa a ter essa prerrogativa de não necessitar discutir no Congresso a alteração num plano de carreira igual o nosso, por exemplo. Ele pode fazer a seu bel prazer. Mas tem uma coisa na proposta que, nos meus estudos aqui, eu percebi, e eu queria confirmar se é verdade, que ele fala assim, deixa eu localizar aqui, me parece que lá tem uma proibição de concessão de reajuste salarial retroativo, né, que consta na nova PEC, eu não sei se isso foi tirado. O que significa isso propriamente? Por exemplo, a gente todo ano briga por reposição de perdas salariais. A partir disso aí, se isso ainda existir dentro da lei, fica praticamente impossível mesmo a gente, no meu entendimento, fica impossível a gente conseguir recuperação de perdas salariais, uma vez que a reforma proíbe pagamentos retroativos, né, reajustes retroativos. Esse meu entendimento está correto ou eu estou, né, viajando demais no inferno de Dante, que isso parece que se apresenta? E uma outra coisa aqui, eram só essas mesmo. As outras são colocações que já foram feitas aí, já foram respondidas. Vamos lá, então. Para responder esse conjunto, eu vou dizer o seguinte: não há uma resposta taxativa e específica, porque a Constituição, por ser a norma maior e que perfaz todo o ordenamento jurídico, ela não vai tratar sobre o pagamento de rendimentos para a realização de mestrado, doutorado. Ela não vai tratar da questão do recebimento de algum benefício por causa da qualificação. O que há é um entendimento do risco que isso pode correr. Porque é necessário que a gente entenda o seguinte: as interpretações que se fazem a partir da Constituição e as interpretações que se fazem das leis, no geral, se fazem a partir do pé e do solo que nós estamos assentados. E isso muda. Se há um tempo bem atrás, na época eu não tinha tanto cabelo branco, a Constituição era entendida como resgate da dívida social, a Constituição passou a ser entendida como um entulho que está atrapalhando, e a Constituição depois passou a ser entendida como sendo banalizada. Eu preciso estabelecer certas... Ela continua sendo um entulho na cabeça de alguns, ela não é, mas ela continua sendo, para os neoliberais, um entulho muito detalhista, cheia de direitos, e aí eles colocam ser obrigações, o que não é real. Ela passou a ser entendida também como a possibilidade de se garantir uma política onde eu tenha menor atividade estatal no seu sentido que tende a ser mais democratizante, que tenda a provocar uma redistribuição de renda na população, de prestações de serviços públicos universais. Então, se eu coloco na Constituição determinados tipos de regras, na hora que eu chego no caso concreto de saber, vem cá, o senhor fulano se afastou para ser presidente do sindicato. Força com que aquele sujeito diga: não, a Constituição diz que os afastamentos só devem ser pagos nessas 3 hipóteses, porque o Estado é muito grande, porque é preciso, na propaganda do governo, diz ele, fazer o moralismo, porque há muitos privilégios para o funcionário público. Só que o Poder Judiciário, os militares, o Poder Legislativo, os agentes, os órgãos de cúpula, os funcionários do Poder Judiciário, os funcionários do Poder Legislativo, eles estão sujeitos ao regime, às novas regras e esses princípios. Mas a Constituição afasta essa reforma administrativa da cúpula. Quem tem férias de 90 dias e quem se aposenta, regra geral, como um sinônimo
de aposentadoria compulsória não é integral, não são a esmagadora maioria dos servidores públicos. Então, a Constituição, na hora que ela é modificada, é para influir no entendimento da feitura de criação ou não de um benefício, ou pagamento de um benefício, para afastamento remuneratório. É nesse sentido que eu trabalho. Não há uma regra específica. Eu digo isso porque em tempos de fake news, em tempos de distorção e retirada de contexto das falas, eles são capazes de dizer, olha, determinada pessoa disse que aqui que a reforma atinge o pagamento da qualificação. Mudando agora, sobre a propaganda do Banco do Brasil, eu não ouvi. Fica difícil eu emitir opinião acerca de uma propaganda que eu não assisti. Eu não sei que propaganda nós estamos falando. Eu lamento, mas eu vou procurar, até porque eu quero saber agora e fazer esse juízo. Me deixou curioso que propaganda do Banco do Brasil é essa. Bom, a postura do Lira, do presidente da Câmara, e a postura do Pacheco é de aproximação com a presidência da República. Sim, há risco dessa reforma administrativa passar rápido. Ela está no radar, mas ela ainda não foi sinalizada. Daquelas 3 PECs, tinha a PEC emergencial, a PEC dos fundos, que eles não conseguiram juntar, e a reforma administrativa. Eu acho que a bola da vez vai ser a PEC do Pacto Federativo e dos fundos. Acho que a PEC da reforma administrativa que nós estamos tratando aqui, ela está no radar, mas eu não creio que ela é a imediatamente. Agora, isso é a pergunta boa para se perguntar na sequência do ciclo de debate de vocês aos próprios parlamentares, porque são eles que conversam. A gente, pobre mortal aqui, a gente fica, no máximo, na antessala, esperando o final de algumas reuniões. A aplicação, o governo faz uma propaganda de que essa reforma administrativa ela não atinge os servidores imediatamente, os servidores que já estão no serviço público imediatamente. Isso é muito questionável, por causa da questão da avaliação, das cláusulas de desempenho, que passarão a ser, e por um exemplo geral, no momento de greve, por exemplo, onde é possível a contratação temporária para fazer frente a um movimento de greve. Então, está atingindo. Os servidores atuais têm ou não têm direito à greve, que foi, durante muito tempo, questionado, e o Judiciário, o Supremo, teve que vir lá e disciplinar porque não vinha lei. Em termos práticos, vai esvaziar, porque você verá ser substituído por servidores temporários. Sobre a proibição da remuneração, pagamentos retroativos, aqui é bom a gente esclarecer, e eu volto àquela minha fala sobre a questão da Constituição e a interpretação. Aqui diz o seguinte: é proibido, sim, a remuneração de pagamentos retroativos. Vai ficar a questão sobre a questão judicial. Então, eu posso ter uma situação seguinte: bom, mas o mando para pagar retroativamente foi o Judiciário que está determinando. A Constituição não pode proibir o Judiciário de conhecer e ter acesso às ações sobre reparação e ameaça a direitos e danos dos direitos. Mas isso pode influenciar o Judiciário a não conceder medidas tutelares, liminares, dizendo, não, eu não vou mexer nas contas públicas aí. Eles já fazem isso hoje. Mas ele pode condicionar num juiz extremamente legalista de dizer, essa matéria eu não posso conhecer. Embora tenha outra norma constitucional que diz que o Judiciário não pode alegar não conhecer de danos
aos direitos? Ele pode chegar e dizer, eu não posso conhecer dessa matéria porque ele pede algo que a Constituição proíbe de ser pedido. Agora, algo é certo, eu digo com mais segurança. O reconhecimento administrativo, através de requerimentos e petições movidas pelos sindicatos para o pagamento retroativos em virtude de erros, de equívoco da administração pública, esses vão ficar tolhidos, na minha concepção, pela reforma administrativa. E essa cláusula específica que proíbe o pagamento retroativo. Bom, para finalizar esse tópico aqui, e indo para a minha consideração desse tópico aqui, eu posso dizer para vocês o seguinte, que a reforma administrativa, ela não andou desde que ela foi apresentada. Andou as negociações políticas, que eu tenho pouca informação, andou as negociações do capital simbólico sobre o que é o funcionário público e as propagandas institucionais e da mídia. Nesse campo, a hegemonia neoliberal, para uma concepção de serviço público privilegiado, andou e andou muito. Agora, apresentação de votos, designação de relator, isso efetivamente não houve um andamento. Isso, eu aguardo, volto a palavra para vocês e aguardo. Obrigado, Hélio. Realmente você falou algo aí que deixa a gente muito preocupado, porque a gente tem uma situação fática, principalmente nas universidades, que são os chamados desvios de função, né? Que hoje acaba garantindo alguma recuperação de perdas via judicial ou qualquer outro tipo de processo dos trabalhadores que tiveram desvio de função. A partir dessa proibição de retroativos financeiros aí, fatalmente as ações nesse sentido de recuperação desses desvios aí vão ficar prejudicadas com certeza. Pelo menos foi o que eu entendi aqui. Eu vou passar agora para o professor Sidney, que aí a gente já parte para as considerações finais. Aliás, vamos inverter. Eu já passo para o Hélio para as considerações finais sua, Hélio, e depois eu abro para os meninos para a gente fechar esse ciclo de debate aqui. Ótimo, eu ia pedir isso mesmo, que a fala final, enfim, fosse dos representantes das entidades. Eu já fiz uma apresentação para vocês. Eu gostaria de me colocar. Então, não vou falar aqui da reforma em si. Só queria novamente agradecer a vocês a possibilidade de debater, discutir. Me chamou a atenção alguns elementos aqui que eu vou precisar pesquisar melhor, entender melhor, para criar um pouco mais de segurança. Acho que o momento dessa hegemonia desse pensamento se acirra cada vez mais, e isso nos desafia a encontrar mecanismos pelos quais nós podemos fazer a luta. Porque sem uma mobilização real, concreta, será muito difícil enfrentar todos esses ataques do governo Bolsonaro, amparado pelas mídias. Porque as mídias institucionais, elas dão, desse ponto de vista econômico, sustentáculo a esse conjunto, a essas obras de ataque ao Estado. Então, queria agradecer a vocês, me colocar à disposição para receber perguntas e passar, de alguma forma, a correspondente resposta, para retornar, se vocês assim entenderem, e me coloco disponível, quanto a PEC realmente estiver tramitando, fazer uma explicação sobre o relatório que foi apresentado, com modificações ou não modificações no texto original. Era isso, meu muito obrigado, e vamos à luta, companheiros e companheiras.
Certinho, Hélio. Obrigado. Eu passo a palavra, então, ao professor Sidney para as considerações finais, professor. Bem, agradecer novamente a disponibilidade do Hélio de estar aqui conosco, de trazer essas explanações. As minhas perguntas relativas à PEC emergencial foi porque justamente o Hélio falou que ela era o prenúncio, né, da PEC da reforma administrativa, né? Quando a gente olha essa quantidade toda de PEC, né, que o governo Bolsonaro propõe, a gente vê que realmente ele está cumprindo aquilo que falou, não foi nem promessa de campanha, já estava eleito, né? Que ele precisava destruir muita coisa e para criar, né, vamos dizer, o Brasil dele, o Estado brasileiro dele. E ele está cumprindo isso, né? Porque ele está, essas PECs, elas desvirtuam justamente o aspecto cidadão, né, da nossa Constituição Cidadã de 1988, né? Ela se torna draconiana para o serviço público, destrói garantia dos trabalhadores e das trabalhadoras que ajudam a construir esse país proposto por aquela Constituição de 88, né, votado depois de tantos debates, tanta discussão por aquela Constituição. Então, Bolsonaro está destruindo, e essa destruição toda, mesmo que isso custe a sua reeleição, essa é outra coisa que a gente acabou esquecendo de fazer um pouco essa análise política, né? Quer dizer, veja bem, ele está indo tarde para essas PECs, né? Porque geralmente os governos insistem em fazer essas mudanças menos populares no começo do mandato, né? Onde ele tem mais popularidade para queimar, para perder, né? Até isso o governo Bolsonaro é diferente, né? Ele vai para as PECs que vão causar desgaste, embate, etc., já se preparando, já em plena campanha para a reeleição, né? Isso é uma coisa que a gente pode abordar aqui com os parlamentares, né, Robson e João. Mas, enfim, fica aqui um lamento, né? Um lamento de que nós demoramos a entender, no caso, a nossa central sindical, ao qual o ANDE, Sindicato Nacional, é ligado, demorou para entender, as próprias direções passadas do ANDE, eu estou falando do meu sindicato, né, que demoraram a entender que era fulcral extirpar o câncer Bolsonaro do nosso organismo de Estado, né? Então eu fico com esse lamento, né? E a gente não extirpa esse câncer só porque a gente acha ele feio, né? Mas é porque ele já deu motivos legais para ser extirpado, ele cometeu vários crimes, ninguém tem, a mídia liberal concorda em dizer isso, e a gente demorou demais e perdeu o timing, no meu entendimento, para retirar essa pústula do poder. E claro que a pandemia acabou piorando essas condições de luta, e muito, né? Mas fica aí esse lamento também, essa autocrítica, vamos dizer assim, porque a gente não critica, né, só os andares superiores, a gente faz parte dessa estrutura toda, que é o ANDES, e a gente compõe a CSP com lutas, mas enfim, faltou isso, eu acho. Veio tardio o entendimento de que os estragos causados, é isso que eu quero dizer, para você fazer uma construção, né, você talvez demore muito mais do que para fazer essa destruição toda. Essa destruição, ela vai deixar consequências, mesmo para um eventual governo que não seja a reeleição de Bolsonaro, um governo aí, sei lá, de centro-esquerda, ou mesmo de centro, ele vai deixar, vamos dizer,
o campo preparado já para que ele não precise assumir novamente essas medidas impopulares. Basta ele usufruir, né? Ou mesmo não propor alterações, enfim. Então, infelizmente, demoramos a acordar, mas estamos acordando. Muito obrigado mais uma vez a todos os colegas também que estão aqui, ao pessoal que está nos assistindo, e até as próximas. Obrigado, Sidney. João, é contigo, filho. Obrigado, Robson. Bom, eu tenho aqui a agradecer ao Hélio, ao professor Sidney, ao Robson, por essa oportunidade de nós construirmos esse evento nesse momento, importante evento. De fato, já não estava muito fácil a luta, né, as mobilizações, né, a aglutinação do nosso pessoal, e a pandemia veio tornar isso mais difícil, mas nós não podemos nos abater, nós precisamos continuar cumprindo o nosso papel de esclarecer, de informar e principalmente de tentar promover a união, que é o que nós precisamos agora, né? Conforme o professor Sidney muito bem falou aqui, vários assuntos de 88 sequer foram colocados em prática, na verdade, né? A gente não viveu plenamente os princípios preconizados ali na Constituição de 88, e sem viver esses princípios já estamos destruindo eles. Essa é a verdade, né? Aquele grupo, né? Aquela parcela da população ali, né? Os senhores do capital que não engoliram a Constituição naquele momento, né? Estão se aproveitando muito agora para poder fazer valer a sua vontade. E isso vai ter consequências muito danosas por muitos anos. Às vezes, a gente comete o equívoco de achar que tudo isso é muito imediato, e às vezes não consegue fazer o recorte histórico necessário para compreender onde isso vai impactar realmente, né? E todas as alterações que nós estamos fazendo aqui, a Constituição nossa toda recortada, toda retalhada, vai ter realmente um impacto negativo muito grande para os nossos filhos, nossos netos e a construção do país que a gente acredita, né? Independente disso, a gente precisa continuar nessa luta, a gente precisa continuar buscando esclarecer as pessoas e tentando criar novos mecanismos aí, principalmente para combater as fake news, que hoje em dia as manchetes de WhatsApp, as manchetes de Facebook estão sendo aí os formadores de opinião, e é isso que a gente tem que tentar conseguir mecanismos para poder evitar. Bom, muito obrigado. O Sinasef Triângulo Mineiro está aqui atuando na região do Triângulo Mineiro, mas nós somos um sindicato nacional e naquilo que tiver ao nosso alcance, nós nos permanecemos aí à disposição e nos encontramos em breve novamente. Muito obrigado e abraço. Obrigado, João. Bom, pessoal, eu queria agradecer a audiência do pessoal aí, né? Eu acho que foi um momento importante. Agradecer ao professor Sidney, agradecer ao João, agradecer ao Hélio por ter disponibilizado lá seu tempo, né? Pela disposição em nos ajudar aí. Nós não vamos abrir mão, tá, Hélio, da sua contribuição no futuro. Certamente a gente vai te perturbar de novo com esse assunto mais para frente. E eu queria colocar algumas coisas aqui que eu acho que são muito importantes. Algumas delas, né, são positivas. Eu acho que esse caminho que a gente está construindo, ele é muito positivo para o enfrentamento dessas reformas que vêm aí. Tá? Eu acho que a gente tem que unir mesmo todas as forças. Inclusive, a gente tem feito isso no apoio aos trabalhadores municipais, estaduais, nas suas lutas, porque eles serão muito afetados com essa reforma também. E eu acho que o caminho é esse mesmo, é unir as forças
para a gente enfrentar tudo isso que está vindo aí, porque o inimigo é poderoso. O Hélio colocou muito bem. A gente enfrenta hoje uma mídia institucionalizada que tem muita força, tem muito dinheiro para gastar e acaba entrando na casa das pessoas de uma forma que a gente não consegue entrar porque não tem o mesmo espaço. Então, nós temos que partir para isso. É importante a gente lembrar, o Sidney falou das promessas do Bolsonaro, eu me lembro bem, e a gente precisa refletir muito sobre isso. Uma promessa que o Bolsonaro fez durante a campanha, em várias ocasiões, é de que ele traria de volta o Brasil de 50 anos atrás. Então, se a gente for analisar toda a atuação do governo nesses 2 anos que ele está lá, ele tem feito isso. Tá? Há 50 anos atrás, se vocês lembrarem bem, nós estávamos em 1971, que era a época do AI-5, não se tinha liberdade para fazer manifestações, não se tinha liberdade para se expressar, né, as opiniões publicamente, né? Ele tem trazido isso. Agora, com essa proposta de reforma administrativa, ele traz um período do Brasil em que o clientelismo acabou ficando forte. No período militar, era muito comum essas nomeações de cargos, esses presentes para os amigos do poder. Então, quer dizer, ele está conseguindo cumprir a única promessa de campanha que ele fez, que ele está conseguindo cumprir, infelizmente. Infelizmente, nós cometemos esse erro. Ainda o brasileiro mantém aquela cultura de que eu não gosto de política não se discute, e ele se afasta do debate e acaba não tendo a formação adequada para escolher melhor seus candidatos. O resultado disso é o que nós temos hoje. Um presidente que não consegue entender qual o seu papel institucional, né, um presidente que não sabe o que ele está fazendo lá, ele acha que aquilo é uma extensão do quintal da casa dele, ou do terreno, né, da área que ele domina no Rio de Janeiro. Um Congresso, infelizmente, que ainda se subordina a algumas práticas que a gente acha que são, né, repreensíveis, mas com o apoio que ele tem, ele ainda consegue fazer isso, fazer o Brasil retroagir 50 anos em tudo que ele avançou. E nós precisamos impedir isso. A gente só vai impedir isso a partir do momento que os trabalhadores, as trabalhadoras, o brasileiro, de uma forma geral, começar a se interessar por política. E aí o nosso papel nessa brincadeira toda, ele fica muito mais sério e muito mais difícil. Nós temos que buscar a comunidade, nós temos que buscar a população, nós temos que levar esse esclarecimento, nós precisamos dialogar com os servidores, com as servidoras que ainda não entenderam o tamanho da gravidade do que vem por aí, né? Desse projeto que vem sendo executado. Nós tivemos uma PEC dos gastos, que tirou recursos da educação e da saúde. Nós tivemos uma reforma trabalhista, que tirou do trabalhador todos os direitos que ele tem. Nós tivemos uma PEC emergencial, que ela só não foi mais danosa, porque, de alguma forma, nós conseguimos pressionar o Congresso e houve algumas alterações nela. Mesmo assim, elas nos impõem 15 anos sem a possibilidade de reajuste, e nós temos 1 ano para poder começar a consertar tudo isso. Por que eu falo que nós temos 1 ano? Porque nós precisamos, em 2021, em 2022, nos interessarmos por política, mudar nossa forma de escolher nossos candidatos, abandonar o discurso de ódio que foi implantado no Brasil, porque esse foi o critério utilizado para se eleger Bolsonaro. A gente viu o dano que deu esse modelo de escolha do voto. Então, nós precisamos conhecer a história dos candidatos, nós precisamos conhecer a história dos congressistas que nós vamos colocar lá, o que eles pensam e, principalmente, qual o projeto que eles têm para o Brasil. Está na hora da gente começar a pensar nisso, porque o ano que vem a gente tem eleição. Ou a gente consegue eleger um Congresso mais progressista, mais humanitário, consegue eleger uma presidência da República mais progressista, mais humanitária, para a gente corrigir, começar a corrigir no ano seguinte toda essa bandalheira que está sendo feita na nossa Constituição, ou o Brasil, em pouco tempo, nós estaremos numa condição insustentável socialmente de se realizar como país. Então, eu agradeço muito
a presença do Hélio, a presença dos companheiros. Nós estamos juntos nessa luta. Dia 19, sexta-feira, a gente vai fazer outra live com foco na reforma administrativa. Nós teremos nessa live a presença do deputado Rogério Correia, da deputada Beatriz Cerqueira, e aí a gente vai falar mais politicamente a respeito dela, né? Teve alguns assuntos, alguns aspectos que o Hélio não pôde abordar, e ele colocou muito bem isso, porque são questões políticas de quem está dentro do Congresso realizando todo esse processo. A gente coloca para eles nesse dia. Tá? Então, quero já deixar aqui o convite para essa live na sexta-feira, às 19 horas, com o deputado federal Rogério Correia e a deputada Beatriz Cerqueira, certo? E amanhã, para os servidores da UFO que estão nos assistindo, amanhã às 14 horas a gente tem uma assembleia para discutir um ponto muito importante a respeito do nosso sindicato. Eu já deixo aqui também o convite para todo mundo, amanhã às 14 horas, o link da plataforma virtual que nós vamos fazer a assembleia está lá no site do Sintete, é só acessar com todas as instruções, é bem tranquilo. Sidney, muito obrigado, uma boa noite para você. João Rocha, obrigado, boa noite. Hélio, muito obrigado mesmo, filho, obrigado mesmo, gratidão assim de coração. Certinho? Ale, muito obrigado pelo suporte, o Ale deu suporte para nós aí, faz parte de uma equipe de ouro que a gente tem no sindicato, eu sempre falo isso. Não fosse essa equipe do sindicato, nosso sindicato não seria forte do jeito que é. Muito obrigado, Ale.